Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vim mostrar para vocês como criar o seu próprio planner. Como vocês podem ver, esse planner aqui eu mesma criei nesse ano de 2017 e disponibilizei para vocês no meu canal do YouTube. Então se você ainda não viu o vídeo que eu disponibilizo esse planner, é só dar uma olhadinha lá. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem 2 páginas que eu fiz nesse planner e vocês vão ver que é super fácil. As páginas que eu vou fazer aqui com vocês são as páginas de planejamento mensal, que são 2 páginas aqui nesse caso, e as páginas de planejamento semanal, que também são 2. É super fácil, vocês vão aprender nesse vídeo. Então, para começar, vocês precisam ter no computador de vocês esse programinha chamado Publisher. Esse programa é um programa que vem junto no pacote Office. Se você não tiver o pacote Office no seu computador, você pode ver alguns vídeos no YouTube que ensina a baixar esse pacote Office ou pedir para alguém instalar para você. Esse programinha é um programinha bem legal. Ele tem muitas coisas aqui que você pode criar, como cartão, certificado, entre outras coisas. E para criar o nosso planner, a gente vai precisar escolher um tamanho de uma página. Você pode escolher o tamanho A4 se você quiser um planner um pouco maior, mas no meu caso eu vou escolher o tamanho A5 porque eu acho que fica um pouco melhor, mas vocês escolham da preferência de vocês, tá bom? Então, para selecionar o tamanho A5, eu vou vir aqui em mais tamanhos de página e selecionar o tamanho A5 retrato. Depois, criar. Criando o nosso projeto, a gente vai vir para essa página aqui de criação. Então, mostrando um pouquinho das ferramentas aqui para vocês, essa ferramentinha para a gente desenhar uma caixinha de texto, onde a gente vai poder escrever. Aqui você pode inserir imagens, então você pode pegar imagens do seu computador para colocar aqui no planner. A ferramenta de tabela, que você pode clicar aqui, colocar o tanto de colunas e linhas da tabela que você quer criar. E também as formas que você pode inserir. Existem várias formas aqui no programinha que você pode colocar no seu planner, tipo estrela, um retângulo. Você pode colocar qualquer forma dessas aqui para enfeitar o seu planner. Essas são basicamente as ferramentas que a gente vai usar no nosso planner. Então vocês vão ver que é super fácil na hora de criar. A primeira página que a gente vai criar é essa daqui, então tem o mês aqui em cima, um retângulozinho e uma tabelinha aqui para a gente colocar o nosso calendário, né? Para criar essa página, a gente vai usar basicamente essa ferramenta de tabela. Então aqui vamos selecionar 7 linhas e 4 colunas. Só selecionar que vai criar a nossa tabela. Essa tabela ela vem sem característica nenhuma, ou seja, ela não tem linhas nas bordas e ela não tem cor. Então a gente vai ter que colocar a cor na nossa tabela. Você pode vir aqui e clicar nessa setinha aqui para baixo, em mais. Quando você clica aqui, aparece várias opções para você poder usar no seu planner. Eu vou escolher alguma dessas opções aqui para ficar mais fácil pra gente. Vou colocar essa azul aqui. Aí vocês podem ver que ela ficou colorida, né, daquela forma que a gente pegou aqui, e as bordinhas ficou da cor branca. Agora eu quero aumentar a tabela. Como que eu faço? Quando vocês colocam o mouse aqui pertinho, vocês vão perceber que vai mudar a ferramentinha, vai aparecer uma ferramentinha que são 2 setinhas, né? Essa ferramenta que vocês estão vendo. Quando aparecer essa ferramenta, vocês vão clicar e arrastar. Aqui do lado também ela vai aparecer, a gente coloca pra cá, aqui desse lado também. Aí você vai ajustando conforme o seu gosto. Essa linha de cima, eu quero deixar ela menor, porque aqui no nosso planner tem aqui, ó, essa linhazinha aqui é menor, né? Só para colocar os dias da semana. Então, a gente vai colocar o mouse aqui no meio, vai aparecer essa ferramentinha aqui, ó. Essa ferramentinha pretinha, a gente vai lá e puxa para cima. Então, eu só vou modificar essa daqui, tá vendo? O restante continua do mesmo tamanho. Aí, agora eu vou aumentar de novo aqui. Para ficar mais parecido com esse daqui, eu vou modificar algumas coisinhas, tá? Todas essas daqui eu quero deixar de uma cor só, então eu vou clicar e arrastar selecionando todas que eu quero. Aqui em preencher, eu vou clicar nesse botãozinho aqui para baixo. Então eu vou selecionar a cor que eu quero deixar. Então aí ficou tudo da mesma cor do jeito que eu queria. Essas daqui também eu quero deixar uma cor um pouquinho mais escura. Então eu vou selecionar
e vou colocar a cor que eu quero. Ficou bem mais parecida agora, né, com essa daqui. Então aqui eu vou escrever domingo, segunda, terça e quarta. Então eu vou selecionar aqui para colocar o texto no centro da tabela. Então eu vou clicar nessa ferramentinha aqui. Agora ficou no centro. E agora também eu quero mudar a cor. Então eu seleciono e coloco a cor que eu quero. No caso eu quero que fique branco. Então agora eu só preciso colocar um texto e uma forma aqui. Então como vamos fazer isso? Primeiro a gente pega a caixinha de texto e desenha a caixa aqui. Então a gente vai escrever mês e 2 pontinhos. Então eu vou selecionar aqui para mudar a fonte e o tamanho dela. O legal é vocês baixarem fontes bonitas para colocar no seu planner. Então é só baixar as fontes e instalar no computador para que vocês possam usar no planner de vocês. Então eu vou escolher uma aqui e vou aumentar o tamanho. Agora, esse retângulozinho aqui, eu vou utilizar uma forma para desenhar ele. Então, eu vou pegar uma forma e vou utilizar esse aqui, ó, retângulo com cantos arredondados, e desenho o seu retângulo. Você pode vir aqui e alterar o tamanho. Então, eu vou deixar exatamente 1 centímetro de altura e vou deixar 4 centímetros de largura. Ah, e um detalhe que vocês vão observar conforme vocês estiverem criando o de vocês. Vai acontecer o seguinte, você criou uma forma e depois você clicou fora, como eu fiz aqui, né? Então ela não está selecionada. Aí quando você seleciona de novo, pode ser que aquela questão lá da altura, tal, aquelas ferramentinhas não apareçam. Então você tem que vir aqui em formatar. Ó, eu vou clicar fora para vocês verem. Essa ferramenta ela vai sumir. Cliquei aqui de novo, vai aparecer as ferramentas de desenho. Então você clica em formatar para você mudar todas as características da forma, entendeu? Com todas as ferramentas isso vai acontecer, inclusive na da tabela. As ferramentas de tabela, por exemplo, tem duas. Tem a design e tem o layout, que vocês podem utilizar para modificar a tabela de vocês. E do texto também tem 2 ferramentas aqui. Então eu vou nas ferramentas da forma, né, e quero modificar algumas coisinhas nela, como o preenchimento, né, eu quero colocar uma cor mais clara, então eu vou deixar uma cor mais clarinha aqui, e o contorno eu quero deixar uma cor mais escura. Aí o que acontece? Vocês podem ver aqui que nesse caso aqui eu deixei as linhas pontilhadas, né, então a gente vai deixar pontilhado aqui também. Como que a gente faz isso? Você clica lá, vai nas ferramentas, e no contorno de forma você vai vir aqui em traços. Então você pode vir aqui nesse tracejado. Mas vocês podem perceber aqui que ele tá mais fininho, né? Que os traços estão mais pequenininhos. O que acontece? Você vai diminuir a espessura dessa borda. Então você vai lá em contorno de forma novamente e em espessura. Aí você muda a espessura que você quer para deixar mais fininho ou mais grosso de acordo com a sua preferência. Então eu vou deixar aqui e ficou mais fininho. Prontinho, criamos a nossa primeira folha, né, a nossa primeira página aqui do nosso planner. Então agora nós vamos criar a segunda página do planejamento mensal. Para criar essa página, eu já vou clicar aqui com o botão direito e inserir uma página duplicada. Por quê? Porque eu vou precisar dessa tabela novamente, né? Então, para não ter que fazer a tabela de novo e às vezes correr o risco de ficar torto, eu já vou copiar, porque daí fica mais fácil. Então, nesse segundo aqui, eu vou tirar esse daqui, essa forma que a gente não vai usar mais. E aqui, ao invés de estar escrito mês, eu vou escrever planejamento mensal. Vocês podem perceber que a caixinha ficou vermelha. Então, o que acontece? Aquela caixinha que a gente desenhou lá para escrever o mês, a gente fez um pouco pequena. Como eu quero escrever um texto maior aqui, eu vou precisar aumentar essa caixinha. Então, eu venho aqui e aumento ela. Agora apareceu todo o texto que eu escrevi. Aí eu quero deixar ele no cantinho aqui. Então, quando você vir aqui na tabela, vai aparecer essa ferramentinha aqui de 4 setinhas. Quando aparecer essa ferramenta, você pode clicar e arrastar para mover o seu texto. Se você quiser também, você pode aumentar um pouquinho mais esse texto, que é o que eu vou fazer aqui. Agora aqui a gente vai colocar quinta, sexta e sábado.
Então esse aqui não vai usar mais, porque domingo já tá naquela outra folha, né? Então a gente vai clicar com o botão direito, excluir coluna. Aí ela some a coluna e o restante fica tudo no tamanho certinho. Então nessa parte a gente vai colocar uma checklist e uma caixinha de anotações. Então para fazer aquelas linhazinhas do checklist, eu vou utilizar a ferramenta tabela. Então eu vou pegar uma tabelinha aqui só e ela criou aqui. Eu vou arrastar um pouquinho lá pro lado. Então eu vou dar uma altura para minha linha. Eu quero que a minha linha tenha 7 milímetros, então eu vou colocar 0,7. Para saber essa altura, você pode medir uma linha do seu caderno. Se você tiver uma letra grande, você pode fazer uma linha maior, porque daí você vai conseguir escrever melhor, sabe? No meu caso, eu vou deixar 7 milímetros, porque não é nem tão grande e nem tão pequeno. Então eu vou aumentar até chegar aqui nessa partezinha. Agora, essa tabela, a gente pode perceber que não tem nenhuma característica, ou seja, ela não tem nenhum fundo e também não tem nenhuma borda. Então, para a gente fazer a nossa linhazinha, a gente vai precisar colocar uma bordinha aqui embaixo. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui em Design e Bordas e coloca borda inferior. A gente vai ver que apareceu uma bordinha, eu vou clicar fora para vocês verem. Apareceu uma bordinha aqui. Porém, essa bordinha dá para ver que ela tá azul. Então eu quero ela preta. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, mudar a cor da linha, tá? Vocês vão ver que não modificou nada. Por quê? Porque ela já tá colocada. Então eu vou ter que vir aqui em borda de novo, tirar e depois colocar de novo. Aí ela salva as características que a gente mudou aqui. E para criar mais linhas, né? Eu vou clicar com o botão direito, inserir, inserir abaixo. E para criar mais linhas de uma vez, eu vou selecionar, aí eu vou inserir, inserir abaixo, e ele vai criar mais duas. Então eu vou selecionando para criar mais rápido. Agora, a gente precisa fazer os quadradinhos do checklist. Como que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui em forma e vamos pegar a forma retângulo. Então aqui eu vou criar mais ou menos um quadrado. Não tá quadrado como vocês podem ver, mas a gente vai mudar o tamanho, tá? Então assim, eu quero que o meu quadradinho fique 0,5 por 0,5. O contorno eu vou tirar. E o preenchimento eu vou deixar uma cor mais clarinha. Então a gente vai colocar na nossa tabela, né, o nosso quadradinho. Então, para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou dar um zoom. Vocês podem vir aqui embaixo e dar um zoom. Então eu vou deixar aqui no cantinho. Para copiar, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Aí eu vou vir aqui embaixo e vou colocar. Quando eu colocar aqui, vocês vão perceber que vai aparecer uma linha rosa. Essa linha significa que tá tudo alinhado com o quadradinho de cima. Então, para que não fique nada torto, né? Nada meio bagunçado assim, a gente vai alinhando certinho conforme for aparecendo a linha rosa. Para ficar mais fácil, eu vou selecionar e copiar as duas de uma vez. Para selecionar é super simples. Você seleciona uma, aperta a tecla Ctrl e seleciona outra. Aí agora você dá Ctrl C e Ctrl V. Aí copiou as duas. Então a gente vem aqui, espera aparecer a linha rosa, ver se está tudo alinhado e solta. Aí eu vou copiar mais de uma vez para ficar um pouco mais fácil de criar, tá bom? Prontinho, ó, nossos quadradinhos do checklist já estão criados. Agora eu vou colocar aquele textinho lá em cima de checklist. Então eu vou trocar a fonte também para deixar uma fonte mais bonita. Vou centralizar e vou aumentar um pouquinho o tamanho. Agora, para criar essa caixinha aqui embaixo, a gente vai utilizar a ferramenta forma. Então a gente vem aqui no retângulo, cria mais ou menos o tamanho. Não tem problema se não ficar no tamanho certo, tá? Vou dar um pouco de zoom aqui para vocês verem. Aí eu vou alinhando aqui, lembra lá? Aparecendo a linhazinha rosa. Vou alinhar com a outra tabelinha de cima, conforme for aparecendo a linha rosa. E assim vai.
Então, feito no tamanho que você quer certinho, você vai colocar as características. Então, eu vou deixar o preenchimento mais clarinho e vou tirar o contorno da forma. Então, agora aqui eu vou colocar uma caixinha de texto para a gente escrever notas ou anotações, se vocês preferirem, tá bom? Então, eu vou colocar outra fonte e vou centralizar aqui. Prontinho! Essa página já está criada. Um detalhe também que eu esqueci de comentar com vocês é em relação a essa bordinha azul. Essa bordinha azul que a gente tem aqui, ela serve como uma margem de segurança, ou seja, conforme a gente for criando o nosso planner, eu aconselho a vocês não passarem dessa bordinha, porque pode ser que na hora de imprimir às vezes corta alguma coisa, né? Então é bom a gente fazer a nossa criação tudo dentro dessa margem de segurança, tá bom? Bom, agora a gente vai criar as duas folhinhas de planejamento semanal. Para criar essas duas páginas é super fácil, gente. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou inserir uma página. Ele vai fazer umas perguntinhas aqui e eu vou clicar OK. Basicamente, a folha é dividida em 3 partes, certo? Para a gente ter 3 partes iguais, eu vou usar uma tabela com 3 linhas. Então, eu vou aumentar daquela forma que eu já expliquei para vocês, utilizando aquela ferramentinha aqui de 2 setinhas brancas, porque daí elas vão ficar do mesmo tamanho. Agora só falta a gente dar umas características, porque ela não tem linha nenhuma, certo? Então, eu vou clicar aqui no meio, nessa tabelinha do meio, para a gente inserir as bordas. Eu vou deixar um tamanho aqui, a cor da linha também preta. Eu vou colocar a borda superior, que é essa daqui, e a borda inferior. Então, agora a gente já tem as duas divisões que a gente precisa ter na nossa página. Agora, eu preciso escrever, né? Segunda, terça e quarta. Para escrever também é super fácil, utilizando a própria tabela. Eu vou escrever aqui segunda, terça e quarta. Agora eu vou dar as características para o nosso texto, né? Então eu selecionei aqui as 3, eu vou aqui em página inicial, onde a gente tem as configurações do nosso texto, e vou trocar a fonte e vou alterar o tamanho também. Então eu vou deixar ela bem maiorzinha. Aí eu quero também que ela fique aqui nesse cantinho, então eu vou vir aqui e colocar a lateral direita. Então agora já está praticamente pronto, né? O que falta mesmo é só esse quadradinho aqui. Para fazer esse quadradinho também é super simples, né? Então eu vou criar mais ou menos um quadrado aqui. Não precisa estar perfeito porque a gente passa as medidas para cá. Então eu vou criar um quadrado de 1 centímetro por 1 centímetro. Aí fica um quadradinho perfeito. No preenchimento eu vou deixar sem preenchimento. E no contorno da forma eu vou deixar o tracejado, lembra? Com tracinho. Só que tá meio grosso ainda, né? Então eu vou diminuir a espessura da linha. Vou deixar 1 também. Aí, agora sim ficou perfeito. Eu vou deixar mais aqui no cantinho. Agora é só Ctrl C e Ctrl V e jogar aqui embaixo. Ó, vai aparecer aquela linhazinha rosa, né? Para dizer que tá tudo centralizado. Prontinho, a nossa página tá criada. Essa foi super fácil, né, gente? Não tem nada demais, né? Então, para criar a próxima página, a única diferença dela é que aqui é dividido, né? Então, para fazer essa divisão, a gente vai ter que fazer o seguinte. Ó, primeiramente a gente vai inserir a página duplicada, né? Então, criamos duas iguais. Aqui eu já vou mudar. Vou mudar para quinta, sexta. Aí essa daqui a gente vai dividir em sábado e domingo, certo? Então, como que a gente vai fazer essa divisão, ó? Primeiro, a gente vai ter que criar uma outra tabela do lado. Então, a gente vai vir aqui, ó, inserir à esquerda. Então, a gente criou uma outra tabelinha aqui do lado. Eu vou diminuir para deixar no tamanho certinho. Aqui tem duas tabelas, certo? Para não ficar as duas tabelas, eu vou vir aqui selecionar, clicar em Layout e vir aqui em Mesclar Células. Aí vai ficar só uma. Bem fácil, né, gente? Então, eu vou vir aqui, ó, de novo, Mesclar Células.
Aí só esse daqui ficou dividido. Então a gente vai vir colocar uma bordinha à direita. Então aí já ficou as bordinhas certinho. Aí aqui a gente vai colocar sábado e domingo. Aí só faltou o quê? Copiar esse daqui, ó. Esse quadradinho. Que daí a gente coloca aqui e solta. Ó, eu escrevi sábado errado, né? Faltou acento. E também ele tá com sublinhado. Eu vou tirar o sublinhado também. Então, gente, ficou desse jeito o nosso planner, né? Nossos 2 planejamentos, tá vendo? Planejamento mensal e planejamento semanal. Ah, faltou um detalhezinho. Aqui essas duas são coloridas, certo? Então, a gente vai colocar a cor neles. É só selecionar, ir em design e o preenchimento a gente coloca uma cor clarinha. Aí, agora sim, ficou certinho. Bom, gente, esse vídeo foi basicamente para mostrar para vocês como que eu criei o meu planner. E vocês viram que foi super fácil, né? Não tem nenhuma dificuldade nisso. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir criar o de vocês, tá bom? Então solte a criatividade de vocês, tá? Para criar. Não se prendam nesse passo a passo que eu passei aqui para vocês, porque o que vale mesmo é criatividade e vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir criar o de vocês. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.